tema da minha conversa com você, porque deve ser mais uma conversa do que uma explanação mais profunda, é a importância da excelência emocional para o desempenho de alto rendimento. Eu quero levar você a ter uma convicção nessa noite de que, tendo as melhores características de um equilíbrio, de uma saúde emocional, você também terá melhor performance, melhores resultados na sua atuação profissional ou empresarial. E, ao final, eu vou apresentar para você os segredos para que você desenvolva essa excelência emocional. Fato é que, onde quer que estejamos inseridos, o que quer que estejamos fazendo, qualquer que seja o nosso ramo de atividade, do ponto de vista racional, nós estamos, em geral, muito bem providos, muito bem supridos. Temos conhecimento em abundância, temos treinamento em abundância, temos leitura em abundância disponível para nós, temos a técnica necessária, temos, muitas vezes, até a tecnologia. Do outro lado, considerando as questões espirituais e não apenas as racionais, nós, em geral, estamos bastante confiantes que Deus é conosco, que Deus tem o melhor para nós, que Deus é o dono do nosso negócio, que Deus abençoa o seu povo, que há interesse de Deus em que aquilo que fazemos seja próspero, no sentido do que é a prosperidade bíblica, a fim de que o nosso testemunho seja ainda mais encorpado. Nós temos fé. O povo de Deus, que conhece a Deus, que ama a Deus, tem fé. Onde é que está o nosso calcanhar de Aquiles? Se do ponto de vista da nossa racionalidade nós estamos providos, e do ponto de vista da nossa espiritualidade nós sabemos do que se trata essa nossa relação com Deus, onde que está a maior brecha que nós apresentamos? Onde que pega? Onde que a gente sofre? Em geral, é na vida emocional. Tanto é verdade que no sermão mais extenso que nós conhecemos de Jesus, e talvez o mais emblemático, que nós chamamos de Sermão do Monte, Jesus aponta o que talvez seja o grande inimigo da vida cristã em geral, que é a tal da ansiedade. Texto que foi mencionado aqui hoje: não estejam ansiosos por coisa alguma. No Sermão do Monte, Jesus não falou de Satanás, por exemplo. Jesus não falou de questões ligadas à vida eclesiástica, por exemplo. Jesus falou de identidade, que é um tema chave em toda a pregação de Jesus. Jesus falou de ética, que também é um tema fundamental em toda a sua mensagem. Jesus falou de espiritualidade, obviamente, relacionamento com Deus. E nesse campo, especialmente, ele falou do grande adversário da espiritualidade, que é a ansiedade. Porque é a ansiedade que faz com que eu não confie. É a ansiedade que faz com que eu ponha os pés pelas mãos. É a ansiedade que faz com que, mesmo eu sabendo algo, eu faça algo na direção contrária daquilo que eu sei. Jesus fala de relacionamentos no Sermão do Monte. Mas eles também, de alguma maneira, são influenciados e, às vezes, até prejudicados pelas nossas questões emocionais. Então, se há algo que eu preciso deixar Deus tratar na minha vida, é o meu emocional. E eu tenho dito já há muitos anos que é possível
uma pessoa ser cristã de fato, cheia de Deus, que ama o Senhor, e ter alguma enfermidade emocional. Na Bíblia há vários exemplos. Gente como Jonas, por exemplo. Gente como o apóstolo Pedro, por exemplo. Que, por mais abençoados que eram e por mais usados que foram, apresentaram ao longo de sua trajetória carências emocionais, lacunas emocionais. E se isso afeta relacionamentos, afeta espiritualidade, afeta a nossa ética, afeta até mesmo a nossa relação conosco mesmos, afeta os nossos negócios, afeta a nossa atuação, afeta a nossa performance. De modo que, se alguém quer prosperar, ter sucesso, desempenhar-se em alto nível, vai precisar desenvolver excelência emocional. E o que a excelência emocional vai fazer por você? 4 ideias que eu quero apresentar a título de abertura da nossa reflexão. Primeiro, uma passagem desse lugar de auto-engano para um lugar de autoconhecimento. Esse é um primeiro desafio de quem busca excelência emocional. Sair desse lugar de auto-engano para o lugar do autoconhecimento. O que é auto-engano? Auto-engano é o fenômeno pelo qual uma pessoa mente para si mesma. E um mundo onde nós somos ensinados e nos acostumamos a mentir para nós mesmos, muitas vezes é o mundo do trabalho, o mundo dos negócios, o mundo do desempenho. O que significa mentir para si mesmo? Significa convencer-se de uma inverdade. Significa apoiar a sua identidade e a sua atuação num fundamento que não se sustenta na realidade. Em geral, no mundo do coaching, da mentoria, a gente chama isso de crença limitante. Que é quando uma pessoa afirma algo que ela toma como absolutamente real e impositivo, mas que não tem correspondência com a realidade. Por exemplo, quando a sua filha diz assim, eu sou burra mesmo. E aí você diz, não, filha, você não é burra, você é uma menina inteligente, você só não está conseguindo prestar atenção. E ela diz, não, mãe, eu sou burra, eu não consigo aprender as coisas. Se ela permanecer nesse lugar em que ela diz de si mesma que ela é burra, dificilmente ela terá confiança para desenvolver algumas habilidades ou para superar alguns desafios. O mesmo vale quando a pessoa se acha demais. Também é um auto-engano. Quando a pessoa diz, eu dou conta de tudo. Eu não tenho problemas. Quem tem problemas são os outros. Eu já sei tudo que eu preciso saber. Minha vida seria ótima se as pessoas não atrapalhassem. Como diz o outro, o inferno são as pessoas. Se não fosse o outro, eu estaria bem. Arrogância, orgulho, também é uma forma de auto-engano. Quando eu minto para mim, eu estou tentando me convencer de algo que não corresponde à realidade, mas que passa a determinar as minhas ações. Um marido auto-enganado, ele realmente acredita que faz tudo pela sua esposa, pelo seu casamento, pela sua casa. Você reconhece um marido auto-enganado quando ele diz alguma coisa do tipo, a minha vida é a minha família. Tudo o que eu faço é trabalhar. Porque eu, igual um sujeito uma vez disse para mim, numa mentoria, eu, Marcelo, é de casa para o trabalho e do trabalho para casa todo dia. Eu perguntei para ele, você queria ir para onde? Que mérito é esse? Vamos dar um troféu para esse sujeito que sai de casa, vai para o trabalho, e sai do trabalho e vai para casa. Olha que espetáculo.
Tenho que ser valorizado, porque não deixo faltar nada. Por que é um auto-engano? Porque o sujeito está realmente querendo acreditar que a importância dele na família se resume ao fato dele deixar as contas em dia. E que esse é todo o seu papel, inclusive espiritual. Uma esposa pode viver no auto-engano à medida em que ela se convence de algumas falsas premissas, como, por exemplo, a premissa de que ela que está no controle. Você reconhece uma mulher auto-enganada quando ela diz algo do tipo: se não sou eu nessa casa. Porque, Marcelo, se não sou eu na minha casa, o povo se mata. Quando uma mulher diz isso para mim, eu tenho a impressão mais profunda de que a razão pela qual está quase todo mundo se matando ali é ela. Uma vez uma senhora disse para mim, porque, Marcelo, se um dia eu morro, eu falei: irmã, se a senhora morre, todo mundo vive. E o duro é que vive bem. Você sabe que o marido é o primeiro que vive, né? Vive rápido. Auto-engano nos negócios. Eu estou fazendo tudo. Eu já tentei de tudo. Uma vez um mentoriado meu falou assim: porque eu já tentei de tudo. Eu disse: amigo, tudo é muita coisa. Tudo é muita coisa. Eu duvido muito que alguém, em qualquer situação, já tenha tentado de tudo. São auto-enganos, mentiras que eu vou contando para mim mesmo. É impossível. Uma vez, mentoreando um pastor, ele disse assim para mim: minha igreja não cresce porque eu não falseio o evangelho. E eu era pastor naquele momento de uma igreja com mais de 2.000 membros. Eu pus a mão na mão dele e falei assim: verdade, irmão, eu que falseio, minha igreja cresce. Ele falou: não estou querendo te acusar. Eu entendi, ele estava tentando dizer algo para si mesmo. Há uma razão para as coisas não darem certo. É que eu sou uma pessoa extremamente íntegra, extremamente correta. Se eu fosse errado, as coisas dariam certo. É um auto-engano. Eu apoio o fato de que as coisas não dão certo sobre um fato que me faz bem. Ah, eu não consigo ter relacionamento porque ninguém quer ter relacionamento saudável hoje em dia. Por mais que isso se aplique a muita gente, não é uma verdade absoluta, é um auto-engano. Você está dizendo para si mesmo, ao invés de reconhecer: eu sou chato pra caramba, é melhor eu dizer para mim: ninguém quer relacionamento bom. Quando eu busco excelência emocional, a primeira coisa que eu preciso entender é que eu vou ter que sair desse lugar do auto-engano. Ele não vai mais explicar nada. E vou para esse lugar do autoconhecimento, onde a verdade dói. Porque essa é uma questão bíblica fundamental. O lugar do autoconhecimento, que é, sobretudo, o lugar de uma espiritualidade saudável, é o lugar da verdade que dói. Tanto é assim que Jesus, na verdade, o Evangelho de João, falando sobre Jesus, vai dizer: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. No lugar do auto-engano, eu digo: não, eu não quero Jesus porque eu tenho a minha religião, eu tenho as minhas crenças, eu tenho os meus valores. No lugar do autoconhecimento, eu não quero Jesus porque ele vai mexer em áreas da minha vida que eu não estou disposto a deixar mexer. No lugar do autoconhecimento, eu começo a olhar para esse quarto onde antes a luz estava apagada e agora a luz está acesa e eu enxergo a bagunça. No lugar do autoconhecimento, eu começo a perceber que a luta da qual eu me queixo hoje é, na verdade, uma espécie de compulsão de repetição na minha história. Ainda hoje, atendendo uma pessoa que eu atendo semanalmente, eu disse para ela: você consegue perceber a repetição na sua vida?
O problema não é novo e não é inédito. Aliás, é isso que muitas vezes me irrita na minha vida. Meus problemas não são novos e não são inéditos. Porque problema inédito é uma delícia. Nossa, nunca passei por isso. Que loucura! Deus deve estar me testando. Agora, a verdade sobre mim é que o problema que eu estou enfrentando hoje, eu enfrentei minha vida inteira. Se repete. Por quê? Porque há alguma coisa em mim que está gerando o contexto em que esse problema se repõe. O que o psicanalista francês Jacques Lacan nos ensinou sobre a repetição? Que a repetição é um pedido que se repõe. Repetir. Repetição. Uma petição que se renova. Eu estou pedindo de novo a mesma coisa. Você foi criado num lar onde você não teve afeto. E o pouco afeto que teve foi em momentos onde você deu trabalho. Psiquicamente, você fica condicionado a acreditar que toda vez que você dá trabalho é que você recebe afeto. Então, passa a vida dando trabalho para receber afeto. Sabe o homem que se sente amado quando a mulher perdoa mais uma bobagem que ele fez? Só que ela vai ficando cada vez mais cansada. Mas qual que é o registro psíquico dele? Se eu dou trabalho, alguém olha para mim. Porque muitos de nós só fomos olhados para os nossos pais quando demos algum trabalho. Caso contrário, estava lá vivendo a vida por conta. Atendi esses tempos atrás uma senhora que foi criada com mais 7 irmãos. Esse olhar pulverizado da mãe. Cada um disputando um fragmento de olhar. Cada um desenvolveu uma forma de buscar esse olhar. Através do desempenho. Mas aí é aquele drama quando você tem um irmão que se desempenha bem em tudo. O que sobra? Endemoniar. Meu irmão vai bem em tudo. Eu não posso concorrer com isso. Eu tenho que ir para o outro lado da força. Quando eu falo isso, só velho ri. Eu tenho que ir para o outro lado. Porque aqui eu não consigo. E aí o registro psíquico se fortalece sobre essa base. É aqui que o olhar me vem. E se eu continuar a vida inteira buscando esse olhar, eu vou continuar a vida inteira repetindo aquilo que eu acho que me traz esse olhar. É a mulher que desejou o afeto de um pai alcoólatra ou agressivo, violento, não alcançou esse afeto, se culpou, e ela está a vida toda se relacionando com homens que são igualmente compulsivos e igualmente agressivos. Aí chega um ponto que ela apanha, e aí com muita ajuda, com muito tratamento, ela se livra daquele relacionamento tóxico, destrutivo, violento, que coloca ela em risco de vida, e não dá 6 meses ela está apanhando do novo parceiro. E aí você fala, irmã, não vou te ajudar mais não. Porque a irmã é de quebrar a cabeça da gente. Como é que pode? Fizemos até jejum para a irmã se livrar de um relacionamento ruim, entrou em outro. Por quê? Porque ela está pedindo que aquela cena antiga não resolvida se reponha para, através da nova, ela conseguir uma solução. Tem muito profissional aqui que, se for jogar limpo no mundo do autoconhecimento e não do autoengano, vai ser obrigado a reconhecer que o problema do qual se queixou na primeira empresa se repetiu na segunda, e depois na terceira, e depois na quarta, e depois na quinta, e hoje está posto e você está pensando em sair porque ainda não percebeu que o problema é usted. Para não falar você, fica muito agressivo, né? Às vezes eu pergunto isso para alguém que está conversando comigo. Escuta, qual a chance disso ser você e não os outros? Atendi um sujeito uma vez no 5º casamento. Ele olhou para mim e falou assim, Marcelo, mulher não é fácil não. Eu falei, não, você que é. Você deve ser facílimo, pessoa muito tranquila. De boa.
Estão tudo perdendo. Essa mulherada que não tem noção, esse homem incrível que você é. Atendi um homem uma vez. Ele chegou e disse assim: Marcelo, minha vida desmoronou. Eu falei: o que aconteceu? Ele falou: minha mulher foi embora. Eu falei: foi embora como? Ele falou: cheguei em casa, as roupas dela não estavam mais, apenas um bilhetinho bem seco dizendo: fui embora, não aguento mais. Eu falei: irmão, o que aconteceu? Ele falou: não sei, estava tudo bem. Eu falei: estou vendo. Talvez ela tenha entediado de felicidade. Porque tem gente que não sabe ser feliz, talvez seja o caso dela. Você percebe a força do auto-engano? Você é profissional, está tendo problema com o liderado de novo, pela enésima vez, e pela enésima vez está culpando o liderado. Tudo bem, pode ser que esse liderado com o qual você está lidando seja mesmo um problema, mas a pergunta é, por que isso se repete na minha vida? E a resposta para a repetição sempre é doída. Porque sempre me coloca nesse lugar em que eu protagonizo certas situações que acabam me trazendo sofrimento. Então, quando eu falo em excelência emocional, o primeiro movimento é sair desse lugar de auto-engano e ir para esse lugar de autoconhecimento. Segundo, sair desse lugar de autocobrança e ir para o lugar da autorresponsabilidade. Autocobrança, o fenômeno pelo qual uma pessoa pega pesado consigo mesma. Aqui isso está muito relacionado aos chamados discursos familiares. Pessoas que foram criados em ambiente cobrador. Meu pai, quando eu dizia para ele, tirei 9, pai, ele olhava para mim e falava, e por que não tirou 10? Quando eu dizia, pai, tirei 10, ele dizia, você não fez mais que a obrigação, você só estuda. Eu, na tua idade, ele dizia, estudava, trabalhava na feira, acordava às 5 horas da manhã, enchia um carrinho de pedreiro de biscoito, ia vender biscoito para ajudar meus pais com as despesas da casa. Você não põe R$1 aqui dentro. E eu sentia que a minha vida de agradar meu pai estava muito longe. Porque eu não queria vender biscoito na feira, 5 horas da manhã. Quando você tem pais muito cobradores, a tendência é que, em determinado momento, você faça a internalização dessa cobrança e comece a cobrar a si mesmo. Eu conheço muitos profissionais, muitos empresários que são bons, talentosos, bem-sucedidos até, mas nunca estão satisfeitos, não é com a vida, é consigo mesmos. Há uma culpa neles. Uma culpa por não terem feito mais, por não terem feito melhor. E isso não nasce de uma autocrítica saudável, nasce dessa sensação de um estar aquém do desejável, do necessário. São pessoas que geralmente estão sempre se comparando com outras. Porque um dos ensinos bíblicos deliciosos nesse tema é o apóstolo Paulo dizendo aos Gálatas, cada um compare-se consigo mesmo. Por quê? Porque comigo eu posso me comparar. Hoje eu estou fazendo melhor do que fiz ontem. Mas se você se comparar com o outro, fica complicado, até porque raramente a gente escolhe comparações que estão em pé de igualdade. Geralmente a gente acaba se comparando com quem está muito à frente naquilo que a gente estabelece como critério. E o problema de eu me comparar com quem eu considero, pelos meus critérios, que está muito à frente, é que eu acabo me colocando nessa posição da inveja. Porque não é mais sobre ter o que o outro tem, que às vezes até eu já tenho. É sobre me sentir bem com aquilo que eu tenho, como parece que o outro está bem com aquilo que tem. O mesmo Lacan que eu já citei aqui diz que a inveja que está ligada ao olhar
pouco ou nada se relaciona com o que o outro tem, mas ao fato de que o outro aparece unido ao que tem numa espécie de completude que se basta. O que ele está tentando dizer é que eu não invejo o que o outro tem, mas o fato de que o outro parece ser mais feliz do que eu por ter o que tem. E aí tem até o fenômeno de gente que tem mais invejar gente que tem menos. Como um empresário que eu mentoreei há alguns anos, que me disse, Marcelo, eu já cheguei a vivenciar o drama de chegar na minha cidade, no meu avião particular, com o avião cheio de dinheiro, porque ele organizava eventos no Brasil, sentado em fardo de dinheiro, porque não coube no porta-mala do avião, e a hora que o avião estava taxiando, eu olhava um menino que fazia sinais de luz e tinha inveja dele, porque eu pensava comigo, esse menino tem uma vida e eu não tenho uma vida. Eu até propus uma solução para o problema dele, que consistia em ele passar tudo aquilo para mim e assumir a minha condição, que ele ia se tornar muito grato rapidamente. Mas, por alguma razão, ele não quis, não aceitou a minha proposta. Gente, coração duro, sabe? Mas eu já vi muito isso. Porque a inveja não é lógica. Ela não segue a lógica. E aí você está num ramo de atividade, fica invejando o outro que está no outro ramo, e você diz, mas ele que está no ramo certo. Ele que está no ramo certo. Eu estou no ramo errado. Eu devia estar no ramo dele. Mas você não fala isso porque, de fato, fez uma avaliação e está planejando fazer uma migração de um ramo para o outro. Você só diz isso para pôr para fora a sua insatisfação com você mesmo. Gente autocobradora é um problema porque essas pessoas acabam cobrando todo mundo que está à sua volta. E aí fica impossível se relacionar com essa pessoa. Só tem dois jeitos de viver a vida, o meu e o errado. Aí pesa sobre o cônjuge, pesa sobre os filhos. Você sabe que eu já fiz muito velório na vida, né? E uma coisa que eu aprendi em velório é que as pessoas se dividem em dois grupos. O grupo do vai fazer falta e o grupo do já foi tarde. E o problema do grupo do já foi tarde é que sempre vai tarde demais. Já percebeu como gente ruim demora para morrer? É só olhar para a viúva. A viúva diz com o jeito dela se o sujeito vai fazer falta ou já foi tarde. Os filhos. Às vezes eu conheço gente em velório que diz assim, Marcelo, você ia gostar de conhecer meu pai, hein? Você ia adorar ele. E às vezes encontro gente que nem fala do defunto, que é para não passar raiva. Vamos enterrar antes que o McDonald's feche, que a gente vai lá comer um lanche. Geralmente essas pessoas são pessoas que fizeram da vida das outras um inferno, culpando todo mundo de suas frustrações e insatisfações, responsabilizando todo mundo pelo seu fracasso ocasional. Quando você sai do lugar da autocobrança e vai para o lugar da autorresponsabilidade, você para de culpabilizar. Porque você sabe o que é do outro e o que é seu. E o melhor resultado dessa migração é que você também para de entrar em luta que não é sua. Porque uma marca de gente autocobradora é que está sempre lutando uma luta que não lhe pertence. Gente autocobradora está sempre carregando um fardo que não devia estar carregando. Marcelo, a Bíblia não diz que nós devemos levar os fardos uns dos outros? Diz, mas gente autocobradora não ajuda o outro a levar o fardo. Olha o fardo do outro, multiplica o fardo do outro por 2, pega esse segundo fardo sobre os ombros e nem ajuda o outro a carregar, como carrega um fardo igualzinho que era desnecessário.
Sabe quando todo sofrimento que você sofre não só não alivia a dor do outro, como ainda cria um problema para você que você não precisava ter? No lugar da autocobrança, sabe uma coisa que eu vivo na prática? A incapacidade de dizer não. E dizer não é uma coisa libertadora. Libertadora. Alguns pacientes meus, como psicanalista que sou, eu atendo muita gente para fazer análise, chegam na minha clínica e dizem assim, eu não sei dizer não. Tem que aprender. Tem que aprender a dizer não. O não é salutar. Jesus disse não várias vezes. Deus nos diz não. Quantas vezes Deus já disse não para nós, irmãos? Em algum capricho nosso, em alguma infantilidade nossa. Terceiro, quando a gente busca excelência emocional, a gente migra do lugar da autoindulgência para o lugar da automotivação. O que é autoindulgência? Autoindulgência é o fenômeno pelo qual uma pessoa sente muita pena de si mesma. E trata a si mesma sempre diminuindo a si mesma ou justificando a si mesma. Aliás, se você quer ter uma cultura de fracasso no seu negócio, alimente a cultura da justificativa. Que é uma cultura deletéria, nociva, daninha, tóxica, desastrosa. Justifique tudo. A gente chama isso em psicanálise de racionalização. Mas não é uma questão racional, é uma questão de mecanismo de defesa. O que é a racionalização na psicanálise? É a capacidade de dar uma explicação racional para algo que tem outra origem e outra verdade. Vou dar um exemplo bobo. Eu estou subindo a minha rua de carro, indo na direção de um shopping, por exemplo, e vejo lá um vizinho ou um irmão da igreja indo para o mesmo lugar. Estou indo no culto e vejo o irmão da igreja com a família indo com a Bíblia debaixo do braço, a pé, provavelmente para onde eu estou indo. E aí eu não dou carona. Assim que eu não dou carona, eu sou tomado por uma culpa. E assim que a culpa me vem, eu entro com um processo de racionalização. Eu começo a dar razões pelas quais eu não dei carona. Aí eu digo assim, mas o carro está sujo hoje, ia ser mais desagradável do que agradável. Está bagunçado aqui. E também está meio perto, já eles chegam. E hoje o dia está gostoso, está bonito, andar faz bem. Entendeu? Tudo isso para mascarar uma verdade. Eu não quis dar carona porque eu não gosto deles. Não quero que se aproximem de mim. Não quero que criem uma situação em que eles possam dizer, olha, vamos juntos todo domingo. Porque tem gente que não sabe receber favor. Transforma o favor em duplicata. Então eu não quero. Agora eu não consigo dizer isso para mim. Eu acabo criando todo um mecanismo de dizer, Marcelo, você é bom, é que agora não dava para você praticar um gesto de bondade. Volta no auto-engano, volta no auto-engano. Mas o que eu estou tentando dizer para você é o seguinte, quando isso vira uma cultura, a cultura da justificativa, para tudo eu tenho uma explicação. Rapaz, você está chegando atrasado pela enésima vez num compromisso. Vamos jogar limpo? Você não tem responsabilidade. Fica atrasando a vida do outro. Querendo chamar a atenção por alguma razão que você não quer reconhecer. Só que aí toda vez chega a se explicar. Um dia é o cachorro que comeu uma parte da sua calça. Outro dia a mulher que levou a chave do carro embora e deixou você sem chave. Outro dia a mãe que ligou e não desligava o telefone. Sabe aquelas pessoas que para cada furada tem uma explicação, mas o que incomoda é o todo? Quer fracassar na sua empresa? Crie a cultura da justificativa. Explique tudo. Explique tudo. O cliente ligou lá reclamando que não foi cumprido o horário combinado? Explique. A pessoa está deixando de receber aquilo que devia ter recebido? Explique.
Mas, Marcelo, não tem que explicar? Não antes de pedir perdão e oferecer a solução. Depois, se a pessoa desejar explicação, você explica. Combinei com você que ia estar na sua casa 3 horas. Você está desde as 3 esperando, eu chego lá às 5. Eu não chego lá dizendo, nossa, que trânsito que está hoje, né? Olha, que coisa, hein? Mas, ó, que bom que eu cheguei, né? Que bom, seu demônio. Eu estou aqui querendo te matar. E tem gente que chega. Uma vez eu marquei um jantar com um amigo às 8. Às 8 tá bom para você? Às 8. Ó, se não der para ser às 8, pode ser às 8h30. Não, às 8 tá bom. Beleza, eu que sou neurótico, obsessivo, 5 para as 8 estava no lugar. Eu tenho aquela crise do analisando que eu muitas vezes atendo. Eu penso, se eu chegar adiantado, ele vai achar que eu sou ansioso. Se eu chegar no horário, vai dizer que eu sou neurótico obsessivo. Se eu chegar atrasado, vai dizer que eu estou fugindo dos meus problemas. Então, não tem horário certo. Aí eu já decidi que eu chego antes. Aí, 5 para as 8, eu estou lá. 8 horas, eu estou esperando ele entrar pela porta do restaurante. 8h10, eu mando o primeiro recado. Cadê você? Aí, ao primeiro recado, sempre vem a mesma resposta. Chegando. Quando o cara escreve chegando, eu já sei que ele não é de Deus. Aí passa mais 10 minutos e eu pergunto, chegando onde? Já estou quase aí. Aí passa mais 10 minutos e eu mando outro recado. Amigo, você não pode vir, eu estou indo embora. Não, já estou aí já. O sujeito entrou 10 para as 9 no restaurante. Beleza, eu estou olhando para ele, esperando dizer, amigo, me perdoe, furei com você hoje. Ele chega lá e fala assim, tá bravo comigo? Falei, não, bravo, eu estava às 8h20. Ele falou, agora você está como? Agora eu estou desanimado. Esse tipo de amizade não me interessa não, de verdade, amigo. Estou sendo bem sincero com você, não me interessa não. Sabe por quê? Se podia ser 10 para as 9, podia ser para mim também. Eu também tenho muito o que fazer. Eu também tenho muito o que fazer. Eu estou aqui te esperando, cara. De verdade, não gostei. Comemos rápido, num constrangimento absoluto. E eu nunca mais saí com o cara. Perdoei, mas perdoei daquele jeito de crente. Ele lá. Eu estou brincando, mas você começa a se afastar de gente que justifica tudo. O marido começou a justificar demais o comportamento dele para a esposa, tem uma hora que não toca mais o coração dela. Tudo bem, ele está fazendo toda uma explicação, trouxe flor, mas ela já não se sensibiliza mais. É uma cultura desgraçada, a cultura da justificativa. Na autoindulgência, a gente realmente acredita que todo mundo tem que ter piedade da gente. Que todo mundo tem que entender os nossos problemas. E aí a gente se faz que é o pior lugar para você viver, o lugar de vítima. Ah, o vitimismo no mundo empresarial. Como eu atendo empresários, eu faço mentoria com empresários há muitos anos. Como eu atendo empresários vitimistas. E o pior vitimista empresário homem é o que se sente vítima de sua esposa. Esses dias um entrou na minha clínica. Falei, o que te traz aqui? Ele falou, o quê? Não, quem? Eu falei, quem? Ele falou, rapaz, eu casei com uma psicopata, desse jeito, de saída. Conte-me mais. Conte-me mais. Ah, o vitimismo na vida masculina. Homens que realmente sentem que se casaram com uma inimiga. Uma vez um sujeito me perguntou, por que minha mulher faz isso? Eu falei, rapaz, não sei, ela deve ser espiã russa. Está vivendo ao seu lado para te infernizar e impedir que você salve o mundo de alguma coisa.
Porque é um esquema muito bem engendrado, não é não? Pessoas que se sentem vítimas, vítimas de suas famílias, vítimas de seus pais, vítimas de sua história, vítimas do governo, vítimas do concorrente, vítimas do patrão, vítima do sócio. Por onde eu passo, eu sou uma vítima, todo mundo tira algo de mim, todo mundo... E eu tenho um desejo de que tenham pena de mim. Pus num vídeo esses dias na rede social, pior que uma pessoa que sente pena de si mesma é aquela que quer que as outras tenham pena dela. Entendi uma vez um jovem de 30 e poucos anos, me contou uma história triste até, de um rompimento relacional, mas ele chorava tanto, e pegava os lenços da caixinha, e homem não sabe chorar, né? Homem, quando chora, ele fica meio atrapalhado. Ele puxava lenço, e aí lenço de caixinha, as mulheres sabem, porque elas pegam direitinho. Ela pega a pontinha, puxa, dobra. Mulher é uma graça. Homem agarra aquilo lá, puxa, vem, ele puxa mais. Aí ele percebe que está vindo mais, ele puxa mais. Aí quando acaba o lenço, ele esfrega assim. E eu olhando para ele e para a minha caixinha. Falei, desse jeito eu preciso aumentar o preço da consulta. Aí ele terminou, olhou para mim e falou assim, você já tinha ouvido uma história tão triste quanto a minha? Como é que responde uma pergunta dessa? Claro, eu estou fazendo apresentações caricatas aqui para provocar você internamente, porque é muito comum a gente se fazer de vítima. É muito comum. Jesus um dia chegou para um homem que estava no tanque de Betesda e perguntou, você quer ser curado? Irmãos, com todo respeito, qual que é a única resposta para essa pergunta? Sim, quero, claro. O que eu faço? O cara responde assim, ó, não tenho quem me ajude a entrar no tanque e quando eu tento ir sozinho, o outro entra antes de mim. Ou seja, ninguém me ajuda e todo mundo só me atrapalha. Essa é a palavra do vitimista por excelência. Esse é o lugar da autoindulgência. E o lugar da automotivação? É aquele lugar em que o obstáculo, em que a afronta, em que a acusação, em que a resistência se transforma em combustível, porque a Bíblia nunca me enganou. Ela sempre disse que haveria tribulações e lutas, mas em Cristo somos mais que vencedores. Então eu me motivo. Esse lugar da automotivação, eu fiz uma palestra uma vez numa grande empresa com mais de 1.500 colaboradores e eu disse que em toda a minha vida eu conheci poucos líderes que eu chamo de líder AAA. Ele é nota A em competência, ele é nota A em relacionamentos interpessoais e ele é nota A em automotivação. A maioria dos líderes não tem nota A em automotivação porque eles não têm resiliência. Eu fui conselheiro de governança de um grande grupo empresarial por quase 10 anos. Um dia eu estava sentado à mesa com empresários dos ramos mais milionários do país, homens que eram donos desses negócios, e eu estava fazendo um doutorado na época, eu tinha uma pesquisa para fazer, resolvi incluir aqueles caras na pesquisa. E eu fiz uma pergunta para eles, donos de banco, de grandes grupos empresariais multinacionais, gestores, CEOs de empresas que têm as suas filiais no Brasil todo, eu perguntei para eles quais as características do profissional ideal, do profissional de hoje e de amanhã, que vocês diriam ser as características que vocês mais valorizam. Cada um deu 5 ou 6 características, 5 ou 6. No final, eu fui com as listas de cada um para casa para tabular aquelas respostas. Uma única palavra, eram 7 homens que me deram entrevista, uma única palavra se repetiu em todas as listas, uma única. E essa palavra foi resiliência. Um deles disse, a nova geração não tem resiliência, qualquer coisinha desiste. E é verdade, irmãos. Sem querer ser injusto com os jovens, sobretudo com os que são exceção, mas lembrando que a exceção não é a regra, nós estamos vivendo dias em que as pessoas não aguentam nada.
Você é empresário, você dá uma bronca no menino, ele não quer voltar amanhã. Você frustra alguém na expectativa, a pessoa não quer mais. Está difícil lidar com a turma, ninguém aguenta nada. E não é só no negócio, é no casamento. Os nossos avós casaram para a vida toda, e quando eles tinham uma confusão no casamento, a minha avó, quando brigava com meu avô, ela dizia assim, deixa ele comigo. O meu avô falava assim, já, já passa. Hoje é um casal novo, primeira briga, o menino já quer voltar para casa. E o pior, o quarto dele ainda está lá. O pai diz assim para a filha, filha, ó, se não tiver dano aqui, o teu lugar ainda está aqui. A mãe diz para o menino, filho, se ela não te trata como você merece, você sabe que mamãe trata. O estímulo à desistência. Hoje nós temos o fenômeno de casamentos que acabam antes de 6 meses de duração. Gente, 6 meses não deu nem para entender quem o outro é. Ah, mas namorei 10 anos, mas não sabe nada, tem que juntar as trapos, como dizia o outro. Não há resiliência no mundo de hoje. Falta resiliência nos negócios. Muita gente que abre o negócio precisando faturar um monte e ter lucro milionário no primeiro ano. Quais as chances disso acontecer, gente? Mas aí vem os problemas, vem a luta, vem a pandemia. Aí a pessoa não tem resiliência, ela não dá conta. Claro que ocasionalmente a gente quebra, a gente perde alguma coisa, a gente tem que fechar, a gente tem que parar. O problema é quando isso é uma constante. E por último, migrar da autossabotagem para a autogestão. Autossabotagem, o fenômeno pelo qual uma pessoa se torna inimiga de si mesma. E monta armadilhas no caminho dela. É aquela frase que você já ouviu várias vezes, o maior inimigo de uma pessoa é ela mesma. Um dia alguém falou assim para mim, eu não sou meu maior inimigo, eu nem tenho essa força toda. Eu falei, eu sei, só que você se ataca pelas costas. Essa é que é a verdade. Autossabotagem, você vê na vida de alguém quando você é obrigado a reconhecer que essa pessoa tem tudo para ser feliz, mas não é. Sabe aquela pessoa que na cara do gol chuta para fora? Sabe aquela pessoa que quando tem tudo para vencer, perde? Sabe aquela pessoa que tem um casamento abençoado, joga ele no lixo? E depois fica chorando que jogou no lixo? Porque uma coisa é você jogar algo bom no lixo e depois falar, joguei mesmo, eu sou assim, uma pessoa idiota, mas eu assumo. Outra coisa é você jogar algo bom no lixo e depois ficar chorando porque jogou no lixo. Ai, o que eu fui fazer da minha vida? Já ouviu alguém dizer isso? O que eu fui fazer? Isso é autossabotagem. Esse é um dos dramas com os quais eu lido diariamente. Gente autossabotadora. Tem talento, tem inteligência, tem qualidades, tem pessoas ao seu lado que ajudam, mas quando está pronto para vencer, vai lá e cria uma situação de derrota. Sua menina estudou para o vestibular, sabia tudo, passou em primeira no simulado. Na hora do vestibular, ela vai lá e erra a pergunta que ela sabia a resposta. Aí você vai lembrar o que aconteceu antes do vestibular? Você diz para ela assim, filha, você vai passar, você vai ser uma profissional maravilhosa, você vai ser a primeira da sua turma, você vai trabalhar, você vai ter seu sustento, você vai constituir sua família. E o pai realmente está acreditando que a menina está ouvindo isso e pensando, verdade, vai ser top. A menina está ouvindo isso e pensando internamente, não quero essa responsabilidade toda, não quero esse peso sobre os meus ombros, não quero. Uma vez eu estava num jantar com empresários, uma empresária sentou na minha frente, eu estava comendo, ela falou, você é psicanalista, né? Eu falei, sou. Ela falou, a minha terapeuta diz que eu tenho medo do fracasso. Eu olhei e falei assim, está errada.
Ele falou, por quê? Eu falei, você tem medo do sucesso. Aí ela entrou em choque. Ficou me olhando e eu comendo, fingindo que nem era comigo. Por que você diz isso? Eu falei, para pensar, você vai descobrir. Aí ela ligou para minha esposa no outro dia e falou assim, teu marido me falou um negócio, eu estou sem dormir 3 noites já. Eu falei, o quê? Que eu tenho medo do sucesso. E hoje eu descobri que eu tenho mesmo. Toda vez que eu estive às portas do sucesso, eu fiz algo para sabotar. Sabe? Aquela vez você estava às portas de uma ótima atacada e se sabotou. A autossabotagem precisa dar lugar à autogestão. E uma das marcas da autogestão é o que a gente chama de autorização, quando a pessoa se autoriza a vencer. Gente, a gente não tem dúvida que Deus tem o melhor para nós, a gente tem dúvida que a gente merece o melhor. E do ponto de vista espiritual, a gente não merece. Mas é aí que entra a verdade bíblica da graça. Se Deus quer me dar, eu estou disposto a receber, ponto. Mas não. É igual aquela criança que fica perto da mesa do bolo, doida para comer bolo. A dona do bolo fala assim, quer bolo? Ele fala assim, ó, pode comer bolo, filho. Mas você não quer? Você não gosta? Muitos de nós somos como essa criança. Deus tem um banquete, mas a gente nem assenta à mesa. Porque carrega culpas. Porque tem medo da responsabilidade. A Bíblia diz que a quem muito é dado, muito será cobrado. E a gente sabe disso. Então, às vezes, é melhor viver na região da mediocridade. Às vezes, é melhor viver na zona de conforto. Todo mundo gosta de uma boa zona de conforto, gente. O problema é que, às vezes, a zona de conforto não é nada confortável. Zona de conforto eu também gosto. Por que não? Eu falo que eu tenho uma zona de conforto na minha casa. É uma sala que eu tenho lá minha TV, minha poltrona, que já tem o meu formato. Eu não sento, eu encaixo. Tem os controles remotos aqui ao alcance da mão. Aí um dia eu sentei ali, e demora para achar a posição perfeita. Não demora não, os homens que estão aqui. É toda uma ciência você achar a posição perfeita. E depois que eu achei a posição perfeita, eu fui pegar o controle remoto. Não estava. Olhei no móvel da frente. Senhor, me dá sabedoria. Me veio uma luz. E eu gritei, Cristiane! Estava lá no quarto, ela gritou de lá, oi! Falei, vem cá um pouco! Aí ela veio, parou na porta assim da sala de TV. O que foi, amor? Falei, é hoje que nós temos compromisso na casa do fulano? Ela falou, não, amor, é amanhã. Falei, é amanhã. Aproveita que você está aí. Pega esse controle para mim, por gentileza. Só que eu fiz uma burrada, eu casei com mulher inteligente. Ela me olhou, falou assim, você me chamou por causa do controle. Falei, claro que não, né, filha? Pois ela foi embora e não pegou. É das suas, né? Gerou uma crise lá em casa. Eu me senti muito ofendido. Brincadeira à parte, eu e você faremos todos os esforços para não abandonar uma zona de conforto. O problema é que as zonas de conforto, às vezes, são os nossos confinamentos existenciais. Deus tem mais para nós. E o problema da mediocridade é que ela não é uma renúncia do desejo, ela é uma renúncia do propósito. Talvez eu não tenha esse direito. Por que eu li a parábola do filho pródigo com vocês? Porque me parece que esse jovem fez tudo isso. Esse jovem fez auto-engano, porque mentiu para si mesmo sobre as suas qualidades. Autocobrança, à medida em que invejava a condição alheia e era irmão de um
filho mais velho que protagonizava uma relação com o pai que ele se sentia fora dela. Autoindulgência, porque foi criando na sua mente essa habilidade de explicar para si mesmo aquilo que ele queria. E também autossabotagem, porque ele foi o responsável por destruir tudo o que era dele. Esse jovem chegou num ponto tal de desintegração, de anomia, de fracasso, que ele chegou a ter inveja dos porcos que ele alimentava, porque dizia, os porcos têm quem cuide deles e eu não tenho, que é o vitimismo por excelência. Só que esse jovem, nesse lugar, dessa tristeza, ele tomou 3 decisões, que é o que eu quero terminar propondo para você. Primeira, ele desejou uma consciência decidida. Porque diz a Bíblia que ele caiu em si. Isso é tomar consciência. Ele se abriu para uma consciência. E ele quis fazer dessa consciência uma consciência decidida. Porque ele disse, vou ter com o meu pai. Você só vai sair desse lugar se você tiver consciência de que precisa sair dele e decidir sair. Caso contrário, vai permanecer. Segundo, coração tratável. Vou ter com o meu pai e lhe direi, pai, pequei. Aqui entra arrependimento, mas também entra pedido de ajuda. Muitos empresários, foi dito isso aqui no começo, muitos empresários estão enfrentando suas lutas sozinhos, porque têm vergonha de abrir as suas fragilidades. Você precisa de ajuda, de um olhar de fora. O problema do auto-engano é que o que eu uso para me enganar, a mim parece verdadeiro. Eu preciso de um olhar outro, muitas vezes. Às vezes é o olhar da esposa, só que a esposa é tomada como alguém que está criticando. Às vezes é o olhar de um amigo, mas o amigo, às vezes, fica sem jeito de apontar uma ferida. Talvez um pastor, um conselheiro espiritual, um mentor, um analista, eu não sei que ajuda você vai buscar, mas a maior parte das pessoas bem-sucedidas que eu conheço construíram relacionamentos sinérgicos de aprendizado e mudança. E, finalmente, fé. Porque aquele menino se levanta, uma vez que ele tem certeza que, por pior que seja o tratamento que o pai lhe dê, ainda será maravilhoso, perto do que ele tem. E aqui Jesus usa essa parábola para falar da graça de um Deus, que não importa por onde a gente andou e o que a gente fez, ele sempre nos acolhe novamente. O que eu e você, como empresários, como líderes, como profissionais, precisamos? Precisamos crer que Deus tem um propósito, que Deus está no controle, que Deus nos ama, mas também que Deus quer mudar algumas coisas na nossa vida. Porque esse tratamento de Deus é fundamental. Pare de dar desculpas, pare de inventar justificativas, pare de procrastinar. Não precisa perder sua família para descobrir que está precisando de ajuda. Não precisa perder seu negócio para pedir ajuda. Não precisa pôr tudo a perder para entender que precisa ser uma pessoa diferente. E o mais bonito, quando você decidir que quer ser uma pessoa diferente, melhor, Deus será o primeiro a estender a mão para você e te ajudar. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.